quando eu fui trabalhar na Fundacentro, uma das coisas que me chamou a atenção é que no arquivo da divisão de higiene não tinha nada. Mas como? Quais foram os trabalhos de higiene? Aonde foram publicados? Aonde está? Não sei o quê, não sei o quê. Tinha, claro, algumas revistas que o pessoal publicava, trabalhos, enfim, a revista da Fundação. Sim, RBS. Oh. E aí o que me chamou a atenção porque tinha a Berenice tinha deixado uma planta de engenharia com um desenho de um aparelho para fazer coleta de amostra de poeira de algodão. Uma maquete? Não, um projeto. Um projeto. Projeto de um... Tá. Um desenho, tá. Projeto. Tá. Material, formato, tudo ali, não? Tá. E era um aparelho que em higiene ocupacional se usou muito até certo tempo atrás, que se chamava elutriador vertical. Esse elutriador vertical era muito complicado se mexer, que era um trambolho que media mais de 1 metro, com um diâmetro de, vamos supor, uns 20 centímetros, de alumínio, onde se colocava um coletor aqui em cima, um material coletado entrava por baixo, se fazia uma corrente de ar específica, com parecia um pequeno foguete. Não? Então, esse foguete, movimento, levava a deposição lá em cima da amostra, enfim, não sei o que, não sei o que. E media, e tinha filtros no meio para... Tinha um filtro para coletar e o pessoal pesava isso. Nos Estados Unidos tem centenas de trabalhos com isso. Né? Sim. Então, olha só a sequência. O doutor Pupo Nogueira sabia da necessidade. Não existe trabalho, sabia da necessidade. Provavelmente passou a incumbência em alguma conversa para a Berenice e falou, olha, Berenice, uma das coisas interessantes seria desenvolver isso. E a Berenice foi lá nos Estados Unidos a fazer mestrado, não sei o quê, pegou uma planta de lá e mandou, e estava ali a planta. Ninguém sabia para que era isso. E não foi desenvolvido. Aí o que eu fiz? Peguei essa planta, quando veio o dinheiro do crescimento da Fundacentro, eu mandei fazer 15 aparelhos desses. E distribuímos nas regionais. Falei, olha, nas regionais, cada regional vai ter seu aparelho. Para levar para as fábricas e fazer levantamento. Fazer o levantamento. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Guzmão, da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje tenho um convidado muito especial, o meu amigo José Manuel Gana Soto. Para quem não conhece, não é da área de segurança. Gana Soto é um dos grandes especialistas na higiene ocupacional do Brasil. Em 1974, ele veio do Chile para o Brasil e pouco depois, alguns anos depois, fundou, junto com outras pessoas, a divisão de higiene ocupacional da Fundacentro. Depois fez muitos trabalhos de higiene, foi presidente da BHO e muita coisa a gente vai conversar com ele nesse bate-papo. Depois da vinheta. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Tudo bem, Gana Soto? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Bom, para nós é um prazer estar aqui com vocês,
Primeiro porque fazia muito tempo que a gente não se encontrava numa verdade. situação dessa e vamos renovar isso, né? Então, Vamos bater um papo aqui sobre vamos bater higiene. um papo sobre higiene e alguma parte histórica, o que aconteceu durante esse tempo todo, enfim. Que legal. Tá? Então Vamos nessa então. vamos nessa. Gana Soto, você veio do Brasil em 74, né? 74. E 78, acho que 76, 78, você já estava na Fundacentro, é isso? Já estava na Fundacentro. Eu comecei em 1975 a trabalhar na Fundacentro, Ah. praticamente, 75. Era uma Fundacentro bem novinha, né? Não estava nem no local onde está hoje, né? Não, era uma casa no bairro de Perdizes Sim, e tinha as divisões, digamos. A única coisa volumosa era a biblioteca. Nós tínhamos Sim. uma biblioteca que até hoje é referência, referência né? Legal. muito boa nas áreas, em geral, de saúde ocupacional, segurança, higiene e saúde ocupacional em geral. E fora disso, tinha umas salas, digamos, com 3, 4, digamos, mesas de trabalho, onde tinha... máquina de 2 ou escrever, 3, né? datilografia, não tinha nem computador naquela época, né? Uma secretária por divisão, e ali então nós tínhamos divisão de segurança, divisão de higiene, separado, isso é interessante. Uhum. Já era separado. Já estava separado. E a divisão de documentação e biblioteca e a divisão de medicina, não? A medicina ocupacional. Então era o quê? Umas 30 pessoas, talvez? Talvez por aí. Depois a Fundacentro por aí. cresceu muito, hoje ela diminuiu bastante. Mas aí você foi digamos, vamos lá, você tinha estudado higiene no Chile, Sim, eu tinha me formado. resolveu abandonar o Chile aí porque não estava um bom momento lá? Não político, estava um não era, bom momento político. A economia estava ruim e tal, e veio para o Brasil para... Exatamente. Tentei algumas vezes enviar uns currículos, porque na verdade eu vim sem emprego. Eu vim para cá e falei, eu Veio vou... na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Com a família ou vai sozinho? Eu vim sozinho. Tá. E aí eu fiquei, eu medi um mês, falando 30 dias, eu acho que é um bom tempo para saber se a gente Consigo alguma coisa ou não. alguma coisa ou não. E como não encontrava, eu fiz uns currículos e sempre colocava higienista ocupacional, que era o meu cargo lá no Chile. Lá no Chile. E o mais engraçado é que eu não pedi demissão do meu cargo quando eu vim para cá. Eu peguei umas férias. Até hoje eles estão te mandando o salário. Eu peguei umas férias e eu falei, se eu não conseguir, eu volto. Claro. E aí eu comecei a tentar buscar alguns trabalhos. E quando eu falava em higienista ocupacional, ninguém entendia de que se tratava. Você era um ser estranho numa coisa que ninguém sabia o que era isso no Brasil. Não sabia. Pouca gente, tinha alguns que sabiam, mas é muito raro, né? Tinha algumas empresas em que o pessoal falava, mas você cuida de banheiros, vai limpar os banheiros. Você cuida de higiene do banheiro. Higiene dos restaurantes, esse tipo de sim. coisa. Eu falei, não é isso. Aí eu tentava passar digamos, o que eu fazia no Chile, o que era a higiene ocupacional, e ninguém entendia nada, não? Que coisa, né? E aí... E lá no Chile já, vamos lá, você tinha estudado higiene no Chile, não foi? Fez nos Estados Unidos. Não. Porque o Chile já tinha uma tradição de higiene. Já tinha uma tradição. Você é engenheiro químico também, né? Sim, eu me formei aqui depois. Engenheiro químico aqui. É aqui, não? Tá. Eu vim com um diploma de bacharel em Química, ou Química Superior, licenciado em Química, que te dá a opção de poder trabalhar como professor em alguns lugares. E eu, com isso, e o curso de especialização em higiene ocupacional, que era dado no Instituto de Higiene e Contaminação Atmosférica, que ele tinha sido foi fundado e formado e começou a andar na década de 50, por aí. Nossa, década de 50. O Chile estava anos-luz na frente em termos de higiene. Por quê? Né? Porque em função de um plano dos Estados Unidos, olha só, um plano dos Estados Unidos,
que se chamava Ponto Quarto. Ponto Quarto. Eles começaram, depois da Guerra Mundial, aqueles países que tinham ajudado os Estados Unidos, eles começaram a ver como é que eles podiam ajudar também ao desenvolvimento. E na América Latina se funda um centro que até hoje deve estar funcionando no Peru, não? No Peru? Funciona no Peru. Que hoje, que passa a chamar-se depois do Centro Latino-Americano de Saúde, Segurança e Saúde, o CLACET. Isso aí. Ainda hoje existe, né? Até hoje existe. Isso foi criado pelos americanos, né? E foi criado e ajudado, digamos. Sim, financiado. Financiado. Inclusive mandaram equipamentos, tinha um laboratório de campo. Isso em Lima. Em Lima e no Chile também. E em Santiago. E assim foi andando, não? Foi andando e se forma, se vincula esse instituto a uma faculdade de saúde pública, a Universidade do Chile, e aí a coisa começa a funcionar como higiene, precisavam de químicos, foram procurar químicos em vários lugares. A nossa escola, que a gente estudou na Católica, na Pontifícia Universidade Católica do Chile, e nós tínhamos uma boa escola de química, então era dirigida por um alemão. Uau. É igual que o que aconteceu aqui com a faculdade de Química. Sim. Da USP, que também veio um alemão. Também veio um alemão. No pós-guerra? No pós-guerra. E aí a coisa andou. Aqui falava muito essa parte, eu lembro do professor, o doutor da saúde pública, o Pupo Nogueira, não. O doutor Pupo Nogueira. Diogo Pupo Nogueira. Ele falava muito disso, ele conhecia muito. Grande médico do trabalho, pesquisador, verdade. E eu lembro que eu trouxe também o nome dele, não? Sim. Alguma indicação para ver se conseguia algum emprego. Eu fui conversar com ele. Eu pedi uma entrevista, fui conversar com ele. Ele era médico do trabalho. Médico do trabalho. E olha só, e um grande incentivador de outra grande pessoa que nós temos na área de higiene, a Berenice Golsak. Berenice Gelser. Está lá na Europa, lá na França, né? Estava porque hoje está em Porto Alegre, não? Ela vive na ponte aérea, né? Porto Alegre e Genebra, né? Porque ela atua na OMS, né? Sim. Em Genebra. Ela se aposentou lá da OMS. Sim, mas ela deve ter até caça lá, não? Sim, continua fazendo essa ponte. A Berenice é um pesquisadora muito conversando com a Berenice, do Dr. Pupo, ela falava, eu entrei nessa área com um grande incentivo do Dr. Pupo. O Dr. Pupo ajudou ela, digamos, orientando, enfim, qual é o caminho a seguir naquela época. E assim foi, não? Que legal. E quando você veio pro Brasil, daí em função de questões econômicas, não era uma questão política, era uma questão que estava difícil a vida. Estava difícil, claro. Você era um recém-casado, imagino os seus filhos muito jovens, você estava vendo dificuldade, eu vou para um outro país, né? Com certeza. E a gente vem para uma realidade que a higiene era completamente desconhecida, né? Higiene ocupacional. Sim. E você vem com toda uma bagagem de uma cultura de um país muito influenciado pela cultura americana, onde a higiene é soberana nas questões de SST, né? Claro. Então, o Dr. Pupo me orienta e me diz, olha, você deveria ir para a Fundacentro. Olha só a visão dele. Você deveria ir para a Fundacentro. E a Fundacentro recém-criada, né? E a Fundacentro estava com alguns anos, porque a Berenice tinha já passado... A Berenice já tinha feito um trabalho ali, né? Tinha feito um trabalho na Fundacentro. Ela foi a primeira... O laboratório e tal, começou a desenvolver, a primeira, digamos, higienista, digamos, como chefe da área de higiene ocupacional. Ela passou um tempo e depois foi fazer bolsa nos Estados Unidos.
Então, a coisa era essa. E o Dr. Pupo conhecia muito bem, se relacionava muito bem com a Fundacentro. Legal. Enfim, falei, olha, eu vou falar com o general Gaia, que era o superintendente da Fundacentro, naquela época. E por aí foi, não? A coisa, eu acabo na Fundacentro, em 74. E a partir daí você começou a desenvolver, ficou quanto tempo lá na Fundacentro? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Eu Muito saí em 1986. 86. A BHO, que já é uma lá, bem mais pra frente, nós estamos falando de 90 Sim, 94. 94. Então, nós estamos falando a BHO, que na verdade é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Você participou também da criação da BHO, que sou fundador da... a Irene foi a primeira presidente, mas você estava no grupo de... Sim, éramos um grupo de menos de 10, um pouco mais de 8, mas menos de 10 engenheiros. Tínhamos pessoal da USP, o Sérgio Colaciopo, que era da USP. Exatamente. Enfim. E aí decidimos fundar uma associação. Legal. A nossa imagem de associação era alguma coisa parecida com o que acontecia nos Estados Unidos, na Haia, não? Uhum. Só que, isso aí são palavras maiores. A Haia, num congresso, coloca 10 mil higienistas de distintas áreas. A estrutura da legislação brasileira, ela não prevê o higienista no SESMIT, né? Não. A gente tem um engenheiro de segurança, Claro. tem um técnico, um médico, um enfermeiro, e o higienista não. Mas, na prática, a partir, digamos, desses anos 80, 90, o higienista começou a ter um papel fundamental na melhoria das condições de trabalho das pessoas, porque começou a fazer a avaliação ambiental, que era uma coisa que tem outro detalhe, não? As coisas vão se evoluindo. E tem outro detalhe. Quando a gente fundou a BHO, nós fizemos isso com base num documento que eu coloquei isso naquela gravação. Uhum. Você poderá assistir depois. E foi um trabalho que a Berenice fez em Genebra. Uhum. Ela reuniu uma série de especialistas do mundo inteiro, principalmente Estados Unidos, Europa, enfim, e discutiram o papel do higienista, a formação do higienista na sociedade como um todo, e sai um documento. Tem um documento. Esse documento foi revisto aqui no Brasil, e a Berenice veio para cá, já estava quase que se aposentando na OMS, trouxe esse documento e fizemos uma reunião com os especialistas latino-americanos, coordenado pela Berenice. Em cima desse documento, e acrescentando o que era, digamos, muito especial, características mais locais, enfim, não sei o quê. E nós temos outro documento que está na BHU, a gente pode até ir atrás disso depois, onde tem muito claro a formação, quem é o higienista de nível superior, quem é o higienista de nível médio. Deve ser esta a formação, o papel dele é esse nas empresas, enfim. Junto com esse documento, nós começamos a trabalhar na certificação de higienistas. O que é isso? Vamos certificar pessoas com esta característica que está nesse documento. Tá? Sim. E a partir desde o início da primeira prova que fizemos de certificação, até hoje, todo ano, a gente tem uma prova de certificação. E por é o modelo americano, né? É mais ou menos isso, parecido. Né? E por incrível que pareça, existe muita procura
de muita gente que quer passar por esse exame. Não, hoje virou um diferencial de carreira ser um higienista certificado pela BHO. Hoje tem uma força, né? E é evidente que as associações de engenheiros, a gente nunca tentou brigar por esse tipo de especialização. E nós chegamos a passar, a BHO passou por um processo judicial. Alguém entrou com um processo em cima de nós falando, olha, a BHO está criando uma nova profissão. E não é nada disso. A gente defendeu isso, e ganhamos essa parada porque, na verdade, demonstramos que higienista ocupacional, digamos, o fato de ser higienista, não é facultativo de nenhuma das profissões. Das profissões estabelecidas. Você pode ser engenheiro, pode ser ser médico, químico, pode ser químico, pode ser outro. Sim, é uma especialização Uma especialização. E a certificação nós damos para os membros da BHO. Nós não podemos sair disso daí. Tá? O primeiro, digamos, requisito é você se associar. É sócio da BHO. E nos passava muito bem. E até hoje nós temos a certificação, está andando sem problema. E é interessante porque nós temos na revista, temos uma revista que também ha crescido bastante. Claro, claro. E em toda a revista a gente publica todos os certificados, a lista completa dos certificados, dos membros da BHO e do quem é certificado, quem não é. E isso tem nos ajudado, é decir, a uma divulgação. Tem algumas empresas que contratam higienistas certificados. Com certeza, virou um diferencial. Ana Soto, você participou, você estava na Fundacentro em 77, 78, você participou da criação, da discussão da NR15, né? Você estava lá na origem. Fantasini, quem é que mais estava junto? Mário Fantasini, Eduardo Giampaoli, Irene Saad. Mas isso aí é... Em 78, na verdade, aí a gente tem que pensar um pouquinho mais para trás. Sim. Nós temos um grande incentivador dessa NR, não? Que foi o engenheiro Arnaldo Prieto. Ministro do Trabalho na época. Ministro do Trabalho, naquela época. Verdade. Arnaldo Prieto, gaúcho. Arnaldo Prieto, gaúcho. Conheço ele, conheci falecido, né? Mas conheci ele. Trabalhamos juntos nisso daí. E o que ele foi vereador na cidade onde eu nasci. Sim. E a minha avó era vereadora também. A minha avó, daí ela acabou sendo prefeita da cidade. Então, quando ele me encontrou, ele disse, eu conheci a sua avó e tal. Arnaldo Prieto. Fez muito pela segurança, né? As normas todas foram um trabalho que ele capitaneou, né? Sim. Até hoje eu lembro com, digamos, um grande respeito e saudade desse camarada. Eu encontrei em várias outras oportunidades, congresso, coisas desse tipo. Sim. E acontece que o famoso capítulo 5º, não, da CLT, era uma confusão muito grande. Então a NR15 consegue trazer isso. Esse é um trabalho muito grande também e muito bem pensado do Eduardo Gabriel Saad, não? Que naquela época era o superintendente da Fundacentro, né? E nós temos, digamos, em toda essa divisão da NR15, aparece a NR, o capítulo que lida com a questão da insalubridade. E aqui começa a grande confusão. Esse é o problema. Porque se confunde higiene ocupacional com a norma. Com a norma que, se você observa, se você lê o título, né, do caput em cima, é muito claro que diz que essa NR está dedicada a tratar
das atividades insalubres. Certo. Em nenhum momento fala em higiene ocupacional ou outro tipo de coisa. E essas atividades insalubres, evidentemente, têm um grande peso nas aposentadorias. Sim. Então, é por isso que ela se mantém até hoje. Até hoje não se consegue Resolver tirar essa questão. essa questão e tirar, digamos, porque para mim era muito fácil. Eu, se tivesse a oportunidade de refazer isso, e na verdade a gente fez, todo mundo, nós reunimos um grupo de especialistas, incluindo saúde pública, incluindo associações de engenheiros, associações de médicos. O doutor Bernardo sempre estava lá, Bernardo Bedrikov. Tá? Então, reunimos esse grupo de especialistas e discutimos essa questão. A legislação anterior, estava em vários locais, não? Falava até limites de tolerância. Então, o governador falou, espera aí, quando se fala em limite de tolerância é outra coisa. Nós estamos falando na possibilidade de doença ocupacional por exposição acima de um certo limite, enfim, não sei o quê. Tá certo? Então, como é que vamos... A ideia era tirar tudo que se relacionasse com higiene ocupacional dessa norma. Uhum. Mas está ali, está meio disfarçado. Esse que é o grande problema, não? E se introduz esse famoso conceito de limite. E quando a gente foi conversar com os coordenadores geral, que era o Saad, não? Uhum. O Saad estava vinculado com essa questão do Ministério do Trabalho, enfim, não sei o quê. E se diz que, por uma questão de segurança nacional, olha só, esse conceito, esse é um novo conceito que não aparece em nenhum lugar. Porque e nós estamos falando num momento de segurança nacional. Estamos falando de 78, era no tempo do regime militar de 64. Por uma questão de segurança nacional, não se podia mexer nesse conceito de insalubridade e tinha que ficar. Tinha que ficar. Então ficou, e se tentou minimizar algumas coisas que estavam, digamos que tecnicamente falando, eram algumas aberrações ali. Uhum. Porque, na verdade, se chegou a um ponto em que existiam, digamos, orientações de dar insalubridade por categoria, digamos, de trabalhadores. Você é dos químicos, então você tem insalubridade por agentes químicos. E assim por diante. Então a coisa... Virou questão corporativa de profissões. Aí se conseguiu tirar isso e ficaram algumas exigências nessa famosa norma. Além disso, uma conclusão do grupo todo foi, olha, isso tem que ser revisto daqui a tanto tempo. Uhum. Isso foi dado. Bom, se passaram quase que 50 anos. E não se revisou. Está revisando aí alguns anexos e tal, mas a norma como um todo... Mas aí que está, se fez, mais uma vez, digamos, você nota a ausência total dos técnicos na área. Uhum. E se chega em 2023, você começa a trabalhar na NR para tentar alguma alteração. Não se chega a um acordo. Quem lidera isso aí é o Ministério do Trabalho, a fiscalização do Ministério do Trabalho. Sim. Não se chega a um acordo e acabaram aprovando a última minuta que, digamos, não era consenso, porque não teve consenso, que teve várias minutas onde se trabalhava.
Uhum. E aprovaram uma dessas minutas. Então, se você observa, as mudanças são muito pouco, né? Ainda existem. Não evoluiu como deveria ter evoluído. Não evolui, porque tecnicamente tem coisa ali dentro que não poderiam existir. A grande verdade é o seguinte: existe um conflito, não deveria haver, aliás, deveria haver duas normas, uma norma dedicada à higiene ocupacional e outra norma dedicada a esses conceitos de insalubridade. Insalubridade para pagamento. Aliás, a questão da insalubridade, a BHO se posicionou algumas vezes contra o pagamento. Com certeza. E isso eu queria lhe perguntar, porque na verdade eu vejo duas higienes no Brasil. Sim. A gente tem a higiene prevencionista, vamos dizer assim, Sim. e tem a higiene especialista em gerar provas para defender as empresas de ações trabalhistas, previdenciárias e tal. Exatamente. O que, na verdade, é um contrassenso. Na verdade, o higienista devia ser um especialista na melhoria do ambiente de trabalho. Com e certeza. Não na prova de que, olha, não tem ruído, não tem agente químico, não sei, né? Não deveria ser essa a prioridade. Isso, claro. Então, acho que a higiene perde um pouco nesse aspecto e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. No Chile, por exemplo, como é que funciona? Não, isso não existe. O que existe... E, Estados aliás, Unidos, Chile, em alguns países, Sim. eu também comento isso por escrito, em alguns países existe o que se chamou digamos, traduzindo isso para o português do Brasil, seria um adicional de penosidade, Penosidade. que não tem nada a ver com isso, com insalubridade. Isso é verdade. Penosidade. Para quem? Para alguns trabalhos, digamos, penosos, extremamente penosos, como seria trabalho de mineração, por exemplo. Trabalhos ao ar livre, com extrema carga solar. Independente da exposição a algum agente químico, físico. Que seja. Né? Isso aí. Porque se você for... trabalho difícil, um trabalho difícil, cansativo. Você teria que estar adicionando àquilo que existe hoje algumas outras coisas. Por exemplo, ergonomia. Ergonomia. Claro. A ergonomia tem um peso muito grande nisso daí. Então, um trabalho a céu aberto, por exemplo, da forma como era, porque hoje está se mecanizando também. Mas tem um certo... Ainda se convive com isso em alguns lugares, não? Um cortador manual de cana-de-açúcar, por exemplo. Isso também aqui se explorou e se falou muito, mas as coisas se separaram um pouco. Então, você teria que estar adicionando para chegar a um consenso e definir o que é um trabalho penoso. E, bom, por aí talvez seja uma saída. Mas o conceito de insalubridade é um dos poucos. Eu não sei se existe, eu não tenho revisado todos os países, mas é uma, digamos, como é que chama? Uma jabuticaba brasileira. Exatamente, é uma fruta que só tem aqui. Exatamente. Tanto é que, eu tenho tentado, em alguns congressos latino-americanos, eu tenho tentado levar isso para expor, enfim. E o pessoal que vem quando a gente faz congressos aqui, a grande maioria do pessoal de fora sempre vem a perguntar o mesmo: por que se paga isso daí? Por que esse adicional de insalubridade? Mas vamos só pegar o exemplo de um país, vamos pegar o Chile, como você é chileno. No Chile tem os limites de tolerância. Tem uma norma específica para... A empresa, digamos, está acima do limite de tolerância, ela vai pagar uma multa? Como é que ela tem que resolver isso? Como é que funciona? Primeiro tem que resolver. Tá, ok. Tem que resolver. Tá. Segundo, tem datas e tempo para resolver isso. Tem uma programação para resolver. Senão a empresa pode chegar a fechar. A fiscalização vai lá. Eu não posso expor o trabalhador acima dos limites de tolerância. Com certeza não, ponto. Não tem... Tá, mas vamos pensar uma operação como um aeroporto, vamos falar de ruído. Sim. Eu tenho que proteger o trabalhador, então eu tenho que dar EPI, porque ali tem que dar EPI. Porque não Exatamente, quando se fala
em EPIs, por exemplo, de uma forma geral, não só no caso de ruído, sino que tem outros, luvas, enfim, outros equipamentos. Né? Na verdade, o que você está fazendo está evitando, no caso de agentes químicos, você está evitando o contato. Né? E para isso você define, tem materiais, tem várias camadas que protegem, enfim. No caso de ruído, tem abafadores. Hoje tem equipamentos que te permitem medir o ruído junto com o uso do equipamento. Sim, você coloca dentro do canal auditivo. Então você pode perfeitamente definir quando está exposto e quando não está exposto. Claro. Porque se eu pago para, vamos lá, adoentar você ou matar você, eu posso adoentar você e matar você. Claro. Esse é o conceito da insalubridade. Eu vou te matar aos pouquinhos. Vai demorar uns 10 anos, mas eu te mato, né? Mas não é isso que a gente faz no Brasil. Extremamente é um absurdo. Antiético, não? Exatamente. E o trabalhador acabou gostando de ser morto, né? Porque ele só vê o dinheirinho entrando, né? Entrando, a aposentadoria que ele vai ganhar. Diminui o tempo a vida dele diminui, né? Diminui o tempo de trabalho dele, não? E essas coisas não foram nem revisadas até hoje, não sei. O que é um absurdo. Aí, e esse acho que um desafio, a BH tentou, né? Mas claro, estão falando de uma luta meio inglória, porque nós estamos falando com milhares ou milhões de trabalhadores que ganham essa insalubridade. E daí os sindicatos, obviamente, se posicionarem tecnicamente, vão ter um problema político, porque eu estou mexendo no dinheiro das pessoas. Exatamente. O que é uma coisa que em algum momento tem que ser resolvida. Exatamente. A gente teria que passar por um período assim, a partir de agora ninguém ganha, mas os que ganhavam vão continuar ganhando. Sim, tudo bem, continua pagando aquele valor, porque até um valor é um valor pequeno. Aliás, muito pouco. Olha, a propósito disso, eu atuei algum tempo fazendo perícia também. Perícia, o perito assistente, para demonstrar que, digamos, a situação não era de exposição. E eu fui uma das grandes montadoras de automóveis aqui no Brasil, né? Eu perguntei para o técnico que nos acompanhava, eu falei, escuta, quanto que ganha quanto que se paga por um adicional de insalubridade para um trabalhador da linha da montagem? Porque, sim. Né? Quanto que se paga? Bom, deve estar em R$200. 150, R$200. Mas é um absurdo, mas não é o valor, digamos, do pagamento. É o gesto, né? É o ato, né? E o que vem mais para frente, a aposentadoria especial, porque aí entra na tabela da aposentadoria vai se aposentar especial, mais cedo, enfim. Então você cria um benefício, um pseudo-benefício, porque na verdade se eu estou contaminando, é um crime contra a sociedade. Eu estou penalizando todo o sistema de saúde, eu estou penalizando esse trabalhador, a sua família, porque ele vai ter problemas, né? E acaba sendo... Mas esse é um dos nossos desafios, né? Pois é, eu estava, por acaso, assistindo um vídeo que tratava sobre uma empresa dos Estados Unidos que de início do século. E mostraram algumas fotografias de meninas que trabalhavam numa empresa de tecelagem. Quando começaram e depois adoeceram durante um período de tempo relativamente curto, alguns anos, adoeceram e algumas delas vieram a falecer. E naquela época o que se falava muito se vinculava esse tipo de doenças com... Se é algodão? Algodão, estou falando no algodão. Se vinculava muito à tuberculose. Então, ela faleceu porque a tuberculose... E teve um trabalho de do pessoal da área de saúde ocupacional, médicos, não sei o que mais, enfim, fizeram um trabalho extraordinário, tá?
com essas fotografias e você chega à conclusão de que não era tuberculose, era vicinose. Todas essas características, porque não conseguiram mais fazer exames, o pessoal não estava mais vivo, mas pela fotografia, pela forma, pela poeira que tinha na foto. Na foto chega nessa conclusão. Que loucura, né? E hoje, Estados Unidos é um dos países onde se tem trabalhado mais nessa área de vicinose. Agora, eu pergunto para você, o Brasil é um dos maiores produtores de algodão. De algodão do mundo. Do mundo. Se não é segundo, às vezes passa primeiro, mas está por aí. É segundo. Quais são os trabalhos de pesquisa na área de saúde ocupacional que tratam desse problema, da problemática desses trabalhadores, né? Desses trabalhadores. Não tem. E aqui também uma questão interessante, nossa, digamos, que descobrimos, que hoje eu entendo o doutor Pupo Nogueira, eu tenho, digamos, um estudo de casos de especialistas, digamos. O doutor Pupo Nogueira era médico do trabalho das linhas correntes. Tá? Então ele conhecia muito bem esse processo, o problema que derivados dali, enfim, que também para mim não devem ser muito grandes por diversos motivos de técnica, de tecnologia aplicada, não? Mas era desconhecido naquela época. Claro, o problema era desconhecido. Sim, as pessoas não sabiam o que era, mas ficavam doentes e não sabiam por quê, né? Então, quando eu fui trabalhar na Fundacentro, uma das coisas que me chamou a atenção é que no arquivo da divisão de higiene não tinha nada. Mas como? Quais foram os trabalhos de higiene? Aonde foram publicados? Aonde está? Não sei o que, não sei o que. Tinha, claro, algumas revistas que o pessoal publicava, trabalhos, enfim, a revista da Fundacentro. Sim, RBS. Oh. E aí o que me chamou a atenção porque a Berenice tinha deixado uma planta de engenharia com um desenho de um aparelho para fazer coleta de amostras de poeira de algodão. Uma maquete? Não, um projeto. Um projeto. Projeto de um... Tá. Um desenho, projeto. Tá. Material, formato, tudo ali, não? Tá. E era um aparelho que em higiene ocupacional se usou muito até certo tempo atrás, que se chamava elutriador vertical. Esse elutriador vertical era muito complicado se mexer, que era um trambolho que media mais de 1 metro, com um diâmetro de, vamos supor, uns 20 centímetros, de alumínio, onde se colocava um coletor aqui em cima, um material coletado entrava por baixo, se fazia uma corrente de ar específica com... Parecia um pequeno foguete. Não? Então, esse foguete, movimento, levava a deposição lá em cima da amostra, enfim, não sei o que. E media, e tinha filtros no meio para... Tinha um filtro para coletar e o pessoal pesava isso. Nos Estados Unidos tem centenas de trabalhos com isso. Né? Sim. Então, olha só a sequência. O doutor Pupo Nogueira sabia da necessidade, não existe trabalho, sabia da necessidade. Provavelmente passou a incumbência em alguma conversa para a Berenice e falou, olha, Berenice, uma das coisas interessantes seria desenvolver isso. E a Berenice foi lá nos Estados Unidos a fazer mestrado, não sei o que, pegou uma planta de lá e mandou, e estava ali a planta. Ninguém sabia para que era isso. E não foi desenvolvido. Aí o que eu fiz? Peguei essa planta, quando veio o dinheiro do crescimento da Fundacentro, eu mandei fazer 15 aparelhos desses. E distribuímos nas regionais. Falei, olha, nas regionais, cada regional vai ter seu aparelho. Para levar para as fábricas e fazer o levantamento. Fazer o levantamento.
até hoje não conheço o trabalho Os- na área Se foi implementado. se foi implementado, se não foi mais. Olha a sequência, havia, Sim. olha, por que E a nós gente estamos não fez falando num país, você bem disse, os maiores produtores de o Bahia de algodão. produtores de algodão? E a gente teria que fazer pesquisas para o que a gente faz. Exatamente. E às vezes a gente está falando aqui de uma pesquisa que foi desenvolvida, uma coisa que tem artigos publicados no mundo inteiro de coisas que não são uma coisa importante, diferenciada no Brasil. Nós temos um agronegócio, nós temos toda uma cadeia de coisas que nós devemos exatamente, os nossos institutos, os nossos órgãos de pesquisa, devemos focar exatamente Com nos certeza. nossos problemas específicos. Exatamente. Porque o americano não vai se preocupar com, por exemplo, a cana, por exemplo, que é uma coisa muito típica brasileira, né? Deve ter também suas pesquisas, né? Claro. É. E o algodão é desse ponto o também. interessante, fechando essa questão da vicinose e dos trabalhos sobre em empresas de fiação e tecelagem e a cultura também, né? Desde a colheita do algodão para frente. A OSHA dos Estados Unidos, que não é o NIOSH, a OSHA é outra coisa. A OSHA é o órgão, é uma fundação, né? É uma espécie de fundação, mas é mais de fiscalização. Mais enfim, Ministério... mais o Ministério do fiscalização. Trabalho, uma coisa assim. Tá. Muito bem. Eles fizeram um trabalho, reuniram, aí sim que funcionou, digamos, um grupo tripartite com representantes, aí que está, não? Quando você fala em trabalhador, o trabalhador não tem conhecimento porque não foi formado para isso, Tá. mas ele tem uma certa formação. Então, o que se faz nos Estados Unidos? Um sindicato vai e contrata um higienista. Sim, um consultor É um para ele consultor ter para ele. para ele ver Ver, sob a ótica do trabalhador, mas, a óptica do mas não vai um trabalhador. cara que é sindicalista e nunca entendeu de higiene para Pois fazer é, não vai uma Não análise vai de higiene. discutir, exatamente. O pessoal da empresa e o pessoal dele, que são da fiscalização. Uhum. Eles passaram 10 anos trabalhando em cima de uma norma. Aí você vai nessa norma e você observa limites de exposição ocupacional para vários tipos de atividade com fibra de algodão. Então, não é só um limite, que se você vai na CGIH, você vai encontrar um limite. Só que esse limite na CGIH é para um tipo de problema, Específico. que é fibra crua, que se chama. É decir, quando você trabalha com fibra recém-tirada do campo, digamos, da colheita. Uhum. Na fábrica já é outro problema. Já é outro problema. É Por uma quê? manipulação diferente. Porque ele passa por... Ele a já primeira passou coisa de um tempo, passou de um processo, né? ela passa por uma lavagem. A primeira coisa que faz na empresa, a fibra de algodão passa por uma lavagem. Isto tira a maior parte dos contaminantes, que muitos deles são da terra, do cultivo. Entendeu? Então a coisa é diferente. Então essas coisas não estão equacionadas por aqui. Muito bom. Essa Então, é uma história. Eu me lembro também, só para resgatar, né, que você fez na proteção um dos primeiros, uma pesquisa que a gente publicou, que foi uma série de fascículos sobre higiene claro, ocupacional. sobre higiene ocupacional. Estou falando 92, 94, não me Década de lembro bem. 90, isso mesmo. E a gente publicava a cada edição um fascículo falando sobre um tema da higiene. Você foi por esse trabalho. Essa é uma história interessante, porque aí da onde, resgatando, digamos, a origem disso, na Fundacentro, quando cresceu a Fundacentro e se formou, digamos, o Centro Técnico Nacional, que atual, a partir de 80 e pouco para frente, 80 para frente, né? A gente trouxe, fizemos uns convênios com o pessoal da Espanha, com o Instituto de Higiene e Seguridade da Espanha. Vieram especialistas. Entre esses especialistas vieram higienistas. Pessoal do laboratório, pessoal de campo, enfim.
E eu lembro que quando esse pessoal Desliga. quando esse pessoal foi embora, não? Quando voltou para a Espanha, um deles que tinha trabalhado comigo na divisão de higiene, ele me deu de presente uma pasta com fascículos, com temas de higiene ocupacional, 3, 4 páginas às vezes. E o que era isso? O espanhol, e principalmente o pessoal da área técnica, eles escrevem muito, e eles são solicitados para escrever muito. Então, cada pessoa que entrava na área de higiene ocupacional e fazia um trabalho mais ou menos interessante, ele escrevia um fascículo. Legal. Então, até hoje eu tenho esse fascículo. Se inspirou nisso, então? E isso eu lembrei e falei, olha, isso é interessante porque a gente podia perfeitamente... É difícil ler e estudar um livro, agora 3, 4 páginas Exatamente. você faz. Me lembro que era 4 páginas por edição, a gente publicava no centro da revista, e a pessoa podia destacar e a gente fazia um arquivo de... Fazia um arquivo. 10, ou nem sei me Pois lembro. era mais ou menos esse espírito. o espírito segmentar, porque daí a gente lê. Se não pega o livro, eu vou ler da manhã. Mas aí eu olhava daqui, né? E era bem segmentado, era muito interessante. Então, se você, por exemplo, entrar no Instituto, que aliás parece que também teve uma modificação muito grande na Espanha, parece que já não existe aquele Instituto que a gente conheceu, já é outra coisa, enfim, foram modificados porque também politicamente... A política interfere nas coisas, né? Interfere nas coisas lá. Mas essas publicações ainda estão por lá. Se você entrar através, digamos, da internet, se você entrar com INSHT, que significa Instituto Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, aparece, e você clica em notas técnicas, vai aparecer uma lista enorme. Esses fascículos aí. Fascículos. Que legal. Olha, mas tinha coisas assim impressionantes, como, por exemplo, tem uma bomba que se usa para a coleta de amostras. Muito bem. Mas nos Estados Unidos existem umas 20 ou 30 tipos dessas bombas, de diferentes fabricantes. Claro, claro. Então, eles faziam comparativo dessas bombas. Comparativo, olha, eu vou trabalhar com poeira de madeira, por exemplo. Então, eu quero ver qual dessas bombas funciona melhor. E faziam comparativo mesmo. E no final davam um valor, umas guias onde você tinha como escolher. Essa aqui é a melhor. Essa é melhor para isso, essa é melhor para aquilo, essa é mais barata, mas ela tem esse problema. Tinha coisas muito legais, muito boas. Então, está presente. Está presente ainda. Ainda eu estou com uma incumbência, digamos, de escrever alguma coisa um pouco mais evoluída, digamos, da higiene ocupacional. Sim. Mas eu não... eu conversei com a Margarida, que a gente faz... nos entendemos até hoje muito bem, nesse ponto. E falamos a Margarida seguinte, não trabalhou quando você trabalhava, né? Já estava lá naquela época? Ela é fruta, digamos, é minha formação. Que legal. Ela começou, porque a Margarida fez um trabalho fantástico também na Fundacentro, né? Claro. Ela entrou... O primeiro trabalho dela foi na Cocipa. Derretia o solado do sapato de segurança em cima da coqueria. De tão quente. Se derretia o calçado, imagina o que acontecia com a pele dos trabalhadores. Era estagiária, não era funcionária. Eu consegui contratar ela depois para outro trabalho. É impressionante. Bom, então com ela estamos tentando escrever, mas conversando, vai, vem. Falei, olha, a gente não vai fazer um livro, um manual de higiene ocupacional, que está cheio de manuais americanos. Não vamos fazer outra coisa. Não vamos estudar e não vamos publicar temas de higiene ocupacional. Qualquer um.
Não precisa ser especificamente Coisas uma mais sequência. curtas, específicas. Mais curtas, e resolvemos. específicas, Que legal. e de preferência com alguma coisa prática. Eu tenho andado em centenas de tipos de atividade por aí. E ainda eu tenho uma incumbência por aí, umas mineradoras aí de alumínio. Legal. Eu vou mesmo, sem problema. Continua muito ativo Continua ainda, muito né? ativo. Continua, legal. não tem. Esse Ganassoto, laboratório está a mil Sim. por hora. hoje você está num consultor de um grande laboratório Sim. de análises, né? Que é a- Sim. Tem mais de. Já fizemos 10 a 12, a 11 anos por aí, Legal. né, trabalhando. Nós estamos com certificações da ISO, estamos muito perto de fazer certificação na AIA dos Estados Unidos. Legal. E estamos, digamos, e fazemos certificação voluntária, tanto na AIA como no Instituto da Espanha. Essas são voluntárias. Então, isso não garante Mas é para uma produzir para qualidade. fora? Para fazer testes para fora ou Não, só não. para garantia Só mesmo? garantia de qualidade. Garantia Hoje, como da é que qualidade. é o Unio Análises? E hoje ele mudou de nome? Como é que se Mudou chama? de nome, que se chama Uniscientific Group. O grupo Uniscientific. Mudou Legal. parte, porque Claro. o fundamental está aí, não? Isso aí, mas mantém a mesma estrutura. E você hoje Partimos... é um consultor desse Sim, mas eu sou desse laboratório. responsável técnico Responsável até do que perante o CRQ, não? Então, Legal. estou ali também. E a coisa... E visitando muita empresa ainda, muito ativa, né? Ainda. Diminuiu um pouco essa parte, mas a gente de vez em quando tem que ir, não? Mas você está com mais de 50 anos de higiene, né? Pois é. Que legal, que história bonita. Nesse laboratório nós começamos fazendo, estamos com, vamos supor, 10 anos. Começamos com 2.000 amostras, processando 2.000 amostras por mês. Quando chegamos ao 5º ano, já estávamos processando 5.000 amostras por mês. Atualmente passamos as 10.000 amostras por mês. 10.000 amostras por mês. E a gente... Então, quintuplicou o volume de amostras. Por exemplo, tem laboratórios que têm sumido, digamos, ou fecharam, enfim. E um deles foi a Toxicon. Né? Dos nossos amigos Lepre e o Santiago, né? Não. A Toxicon não. Não, era Colaciopo. Sérgio Colaciopo. O Lepre era... Qual é o nome? Já vamos lembrar. Deu uma... Sim, do Colaciopo, Sérgio Colaciopo. Toxicon. Mas o Sérgio Colaciopo se aposentou bem, falou de sair bem da área, e realmente saiu bem da área. O do Lepre e o Santiago virou SGI, né? Hoje mas é eles também estão muito devagar, digamos, parece ser que não gostam muito dessa área. E especializando mais em outras áreas, né? Outras áreas. E quem ficou nesse laboratório da Toxicom foi o Daniel Anami, que o nome dele não é muito conhecido, mais um químico fantástico de primeira, que eu conheço ele também da Fundacentro, trabalhou conosco. Quando eu cheguei lá, ele era estagiário da Faculdade de Farmácia. A Fundação tinha um convênio com a Faculdade de Farmácia. E ele era estagiário lá. Depois passou a trabalhar de pleno na Fundação. Saiu e foi comigo para Ródia. Ródia, não sei. Plantamos uma unidade também, uma unidade de análise química. Fechou, Toxicon, ele está conosco lá. Que legal. Está com vocês, então. Está conosco. Então, estamos trabalhando muito para o Brasil inteiro, para todo o Brasil. A gente tem muito trabalho, né? Tem muita coisa para fazer. Muita coisa. E precisa de gente boa, né? Que bom que você está num grupo
dedicando sua capacidade, essa informação que você tem, essa bagagem é importante aí, que manter muito acesa essa chama aí. Sim. Gana Soto, muito obrigado por ter Ó. conversado com a gente. Quiser fazer um comentário final, fica à vontade aí. Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho. Você é um... Eu até anotei aqui, esses tempos saiu na revista Proteção lá falando do tempo que você era presidente da BHO. Uhum. Aí tem um comentário de uma pessoa aqui. Lenda viva da higiene. Lenda viva da higiene. É isso que eu queria te dizer. Você é a lenda muito viva. Obrigado pelo seu trabalho, pela defesa do trabalhador brasileiro. Então, passando a outro tema que não tem nada a ver com isso, eu estava te falando antes de entrar, não? Sim. O modelo que o Chile adotou foi o das mútuas de segurança. Digamos, Sim. um dos, porque lá você convive sem problema com todos os sistemas. Existe um famoso, era monopólio igual que aqui, de Previdência Social. Previdência Social, não sei o que, até que dá essa abertura. Na época que eu fui trabalhar com eles, já estavam funcionando. E se permite a terceirização, tá? De tal maneira que a empresa paga para essa mútua Uhum. o mesmo que está pagando para o seguro dela, diferenciado por faixa de risco e tudo mais. Paga o mesmo. Muito bem. Só que esta entidade, ela tem que te dar todo o apoio necessário para você se desenvolver nessa área. Uhum. Quais são os apoios necessários? Higiene ocupacional, vamos colocar ele em primeiro lugar. Temos um departamento de higiene, por isso que eu vim de lá, porque eu estava trabalhando no departamento de higiene ocupacional. Depois, você tem um aspecto que é extremamente chamativo, que são as prestações médicas. Então, a mútua tem um hospital do trabalhador em cada uma das unidades, digamos, de província e de bairros, em alguns casos. Né? O largo do Chile inteiro tem um número muito grande de hospital do trabalhador. É o sistema privado mantido. Vamos trazer para o Brasil uma coisa parecida com uma mútua, é o SESI. Isso. Não é o SESI funciona diferente, mas assim, é uma instituição que não é uma instituição, é um misto de... Não tem um dono, digamos assim, né? É uma instituição que tem um objetivo, não é governo, mas também não é um empresário que criou um negócio. E ele consegue dar um suporte para as questões ligadas ao trabalho, né? Aos trabalhadores. Mas que está... inserindo esse trabalhador também, né? Sim. Porque para eles é importante que esse trabalhador volte a ser ativo. Então ele ajuda, né? O trabalho, um modelo do chileno é fantástico, né? Certo. Então eu estava nessa área. Você trabalhava quando veio para o Brasil? Então, por isso que eu te falei, eu mandei a minha carta de renúncia ao cargo que eu tinha daqui. Sim, quando conseguiu ser empregado. Eu mandei para ele. Não? Que legal. E eu visitava eles e o superintendente, não, que era presidente da mútua, às vezes eu encontrava, porque eu ia visitar o meu colega, né? Eu encontrei ele um dia, olha, tá tudo certo, você pode voltar para cá quando quiser, não sei o quê. Então, sempre de ajudar. Né? Portas estão abertas ainda. E o ano passado veio tem uma chilena que sempre está nos congressos da BHO, por aí, né? E veio e tentou passar isto em uma palestra. Sim. E eu achei muito deficiente, porque as pessoas não conseguem entender o sistema, né? É diferente. É um sistema bem específico, mas muito eficiente. Na Espanha também é parecido, né? Digamos, na Espanha existe também. Sim. Por quê? Porque o Chile não inventou isso sozinho. Se inspirou na Espanha, né? Foi para a Espanha, foi para a Alemanha, foi para Estados Unidos. A Alemanha também Nos Estados Unidos visitei um negócio desse, viu? Que era uma mútua
deles. É. Negócio. E é o seguro, sensacional. mantido pelo seguro acidente de trabalho, que no Brasil a gente paga Sim. para a Previdência que ó, Não te dá nada, não, ao tem contrário. nada. Vai para... Antigamente Você era não para tem- parte, era para Fundacento, né? Sim. E acabaram, acho que era Mas 2% do seguro acidente de trabalho ia ser para Essa- Fundacento. Foi. E daí até ficou hoje. um tempo, não, acho que não é mais. Olha só. Ficou um tempo, eles... É mais Pô, mas é muito dinheiro, daí vamos pegar esse dinheiro aqui. Aí entrou na receita bolo. da Previdência e hoje está no meio E mesmo, hoje pagando as pensões Pois aí. é, o senhor Lula já meteu a mão já há muito tempo no anterior. Né? Tem até o auxílio reclusão que está ali. Ana Soto, obrigado então. A gente uma hora volta para falar só sobre as multas, que eu acho que vale uma conversa contando essa história aí, falar um pouquinho desse modelo Vale a pena. maravilhoso. Uma das grandes, não sei, não, as oportunidades passam Uhum, e você pega ou não. exatamente. E você perde quando, depois de um tempo lá, não sei o quê. Não sei. Por que que eu falo disso? Porque eu na Mútua, entre outras colegas, eu era uma pessoa diferenciada. O pessoal sabe, me respeitava muito, gostava muito de mim. E me ofereceram a regional, como diretor da regional do norte de Chile, de Arica, que é uma cidade grande, não? E eu não fui porque minha mulher tinha trabalhado lá na Universidade do Norte, que se chama. Né? Tem uma universidade, minha mulher é da área de administração, e ela tinha trabalhado na área de administração lá. Aí depois, quando nasceu meu primeiro filho, né? A gente fala, bom, aqui não dá para eu ficar, você na Arica, eu aqui, aquela coisa. Muito longe, pá. Muito longe. Então, montamos a casa em Santiago e logo depois me ofereceram um cargo para voltar para lá. Olha, tem um apartamento lá que a pessoa que estava lá está voltando, então deixou o apartamento, então você vai ter apartamento, você vai ter condução, porque tem uma caminhonete. Aí eu falei, não. Eu Não queria. Não queria. Isso. E depois a Mútua constrói um hospital lá. Puxa Então vida. tinha hospital e toda a parte, digamos, Teria sido uma experiência bem interessante. bem interessante. É. Mas as coisas... Passou, né? Você passou. Ganhei outras coisas aqui. Isso aí, veio para o Brasil e nos ajudou a fazer a higiene no Brasil. Pois é, isso é legal. Pessoal, nós conversamos hoje com o meu amigo José Manuel Gana Soto. O Proteção Tendências volta semana que vem com mais um entrevistado. Até lá. Tchau, tchau.